Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o podcast da nossa querida escola, o Sebitat de Araçatuba, a escola que mais aprova no vestibulares, exames, Enem, em Araçatuba e região, 2 anos consecutivos, primeiro lugar no Enem, é isso daí galera. E aqui a gente está trazendo para uma entrevista muito especial para começar aqui, meu parceiro, meu colega aqui de trabalho, professor muito querido aqui da nossa escola, o Daniel Lima. Tudo bom, galera? É um prazer estar participando aqui. Parabéns pela iniciativa, um instrumento pedagógico que vai ter muita funcionalidade aí com os nossos alunos. Certamente, né? É isso que a gente vai falar, né, Lima? Isso aqui a gente está começando hoje o primeiro programa, né, entre 2 professores aqui, mas o nosso principal objetivo é trazer você, nosso aluno, para participar aqui, contar a tua história, contar alguma coisa que você, né, tenha desenvolvido, alguma atividade, né, Lima? Alguma habilidade que ele tem que ele possa compartilhar com a gente, né? Essa é a ideia, né? Trabalhar com os nossos alunos aí o protagonismo, o aluno sempre à frente no seu aprendizado, participando das atividades e colocando para quebrar. É isso daí, gente. Então a gente vai fazer aqui um programa, né, que tem que ter uma cara descontraída, uma cara bacana, né, e que você possa aqui, nosso aluno, participar também, você também vir aqui entrevistar as pessoas, né, nessas novas tendências, nessas novas mídias. Tá? Como a gente estava dizendo aqui, a proposta nossa na escola, além de toda, né, a capacitação para você poder ter a sua formação, ir para os melhores, né, vestibulares do país, para passar nesses vestibulares, chegar à universidade, garantir teu nome lá no Enem também, mas você também ser o protagonista em diferentes formas, diferentes trabalhos aqui que nós temos hoje, né? E as mídias digitais, né, os podcasts, os youtubers, né? Temos também ali o pessoal que fica no Instagram, né? O TikTok, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, viu, Lima? Exatamente. A era da tecnologia, século XXI, né? O uso da tecnologia sempre pensando em contribuir para a sociedade, que essa é a ideia, e transformar a realidade em que nós vivemos através da educação. Não, exatamente. Você sabe o que eu estava vendo? Eu vejo hoje essa disponibilidade de você estar com um celular, você tem uma filmadora, você tem uma máquina fotográfica, você tem os aplicativos, você puxa notícias, você puxa tanta coisa, cara. Você sabe como que eu fazia meus vídeos quando eu era garoto? Emprestava a filmadora de alguém, algum tio bonzinho que emprestava para mim que eu não tinha, caro. Né? Fita VHS colocava, depois que veio a fitinha pequena, Pequenininha, né? E aí eu pegava 2 videocassetes, eu tinha um videocassete lá, sabe aquele negócio de colocar fita, gente? Não sei se vocês sabem o que a gente está dizendo, a gente é Coloca uma imagem aí depois. Pesquisem no Google, videocassete, tá? E colocava 2. E aí eu ia editando uma fita para estar recebendo, aí uma gravação ali, aí ia colocando em sequência. Hoje em dia com os programas é show de bola, né? Coisa sensacional, né? A edição ficou muito mais fácil. Sim, você coloca vinhetas, né? Uma vez um amigo pediu para eu fazer um especial para ele do Ayrton Senna, que eu sempre, né, quase não gosto de corrida, né, Lima? Ayrton Senna, esses caras aí. E aí eu fiz uma edição para ele de um especial de Natal da firma dele. Eu fui fazendo assim, com fita de vídeo, né, colocando. Eu fico imaginando se a gente já tivesse esses recursos que essa molecada tem. Né? Eu fico imaginando agora quantas horas você não gastou para fazer isso, né? Bastante, bastante, né? Então é isso, galerinha. Então a gente está dando aqui um primeiro passo, né? A gente hoje, o professor Daniel Lima aqui se dispôs a vir aqui, né? Fazer esse bate-papo com a gente, contar um pouco da experiência dele, né? Dos projetos que ele tem aqui na cidade de Araçatuba. Então tem muita vivência aí, né? Um professor experiente, professor de História, de Humanas, né? Uma matéria que é tão importante, principalmente nos dias, né, atuais, com tantas transformações que temos no mundo, entender essas transformações, né, Lima? Exato. Então quando a pessoa olha Humanas, né? Você sabe que eu sou professor de Geografia, você também dá aulas de Geografia e História, né? E as pessoas olham assim e falam, mas isso daí é só decorar o nome de um rio, é só decorar... Lima, fala aí, como que é você estudar as humanas, cara? Conta pra gente. Olha, se fosse isso, somente decorar, né, o nome de um rio, de um tipo de solo, seria fácil, né? Mas trabalhar com ciências humanas é nós pensarmos a realidade em que nós vivemos, aí buscar entender, passar isso para os nossos alunos também, para eles entenderem o meio em que vivem, né? Desde questões relacionadas a meio ambiente, a saúde, legislação, porque a educação ela não se resume somente a uma área específica, né? Nós trabalhamos muito a questão multidisciplinar,
Aqui você dá aula de linguagem da programação também, assim como eu. Temos muita coisa em comum. É isso aí, né? Humanamente falando. Exatamente. Estamos em tantas frentes, né? E graças a Deus tivemos a capacitação necessária para estar trabalhando com tudo isso, desde os tempos de universidade, né? Então hoje nós temos os eixos temáticos. Hoje você não vai apenas para uma matéria, você vai, né, bem amplo, né? Então você tem a geografia, é um casamento com a história indissociável, né? Não tem como você desassociar esses dois casamentos. Como você tem as exatas também, entre exatas e geografia, né? Proporção, cartografia, entra na história também, datação histórica, cálculo. Então são matérias assim muito importantes que sempre estão caminhando lado a lado, né? Então hoje você não é mais um profissional apenas de geografia, apenas da história, apenas de humanas. Entendeu? Então a relação humana como um todo, né, é importante a gente estar colocando aí nesse debate para você estar entendendo melhor. E é o seu entendimento do processo em si, né, o que vale a pena hoje. Hoje você acaba guardando muito facilmente os locais específicos, porque a informação está em todo lugar. Você pega aqui o teu celular, está repleto de informação, né? Então que graça tem um professor chegar e ficar falando, aquele rio é assim, assim, assim. Não, o nome você já sabe. Tá? O que a gente quer saber é a importância desse rio para o meio ambiente, a importância de manter esse rio, né, ecologicamente dizendo, preservado. Quanto mais natural o rio estiver, melhor, entendeu? Então os afluentes estão lá, é uma informação importante, mas é importância social, importância ecológica, né, importância para a economia também. Você utiliza o rio para gerar economia, muita coisa é gerada, hidrelétricas, transportes. Então essa é a importância. Então você vê a abrangência muito maior do que nós estudamos hoje, né, Lima? Nós temos aí, né, uma sociedade em que ela precisa entender o espaço em que ela vive e sempre buscando de maneira sustentável, né, extrair esses recursos, porque querendo ou não, é isso, a sociedade ela vai pensar sempre em produzir coisas, produzir mais coisas, e temos as matérias-primas, né, e como que nós vamos trabalhar essa extração dos recursos naturais, gerando emprego, gerando renda e ao mesmo tempo preservando o meio ambiente, né? Tem que ser pensado isso também pelos nossos alunos, por toda a sociedade, pelos governantes, né? Perfeito. Então vamos começar agora o objetivo da conversa de hoje, né? Que é o senhor Daniel Lima. Tá? Lima, conta aqui pra gente, cara. Você é nascido em Araçatuba, como começou a sua história, que ano você nasceu, vai revelar a idade aqui pra gente, entendeu? Se não revelar a idade não tem graça, tá? E aí, como que foi aqui, onde você estudou, as escolas que você frequentou, aí depois a gente entra no papo de universidade. Vai contando aí um pouquinho, pra gente conhecer você um pouco melhor. Maravilha. Daniel Fernando de Lima, minha mãe deu essa caprichada, acrescentou o Fernando ali. Eu acho que eu vou colocar algum nome no meu, eu sou só Daniel Jimenez, cara. Vale a pena colocar um segundo nome ali. Eu tô me sentindo, sabe, desprestigiado, cara. Eu quero mais um nome. Filho de Araçatuba, parte da minha família, né, por parte do meu pai, vinda de Minas Gerais, por isso que eu torço para o maior de Minas e do Brasil, que é o Cruzeiro, né? O João tá aqui, tá, gente? Ele trabalha aqui na parte atrás, a gravação aqui do programa, né? Ô, João, quantos torcedores do Cruzeiro de Minas Gerais você conhece? Além do Lima? Além do Lima, Tem né? a Tati, professora de educação física. Mas ela é mineira. Ela é mineira. Entendeu? Ela é... Tem uma tia, tem uma prima. É legal que o nosso diretor aqui, o André, ele é Atlético Mineiro. Você já pensou nesse problema aí? Entendeu? Não, é futebol, só futebol. Só brincadeira, né? É só brincadeira. Mas é isso, nasci em Araçatuba, nasci em 1988, ano que foi promulgada também a atual Constituição do nosso país. Então, da década de 80 ali, aquela década de abertura política, as propagandas da década de televisivas, né, da década de 80, bem atípicas também, né? É que eu sou uns meses mais velho que ele, né? Então em 88 eu já tinha 10 anos. Nossa! Então, a eleição de 89, aqueles programas, eu acompanhei tudo. Acompanhou já e as eleições, né, os debates da eleição de 89, se você acompanhar alguns vídeos, dá uma pesquisada.
Coisa fina também, né? Característico de alguns elementos da política brasileira mesmo. Os caras bem cômicos naquela época. Tinham 21 candidatos, rapaz. Tinha uma galera. Foi a abertura democrática após a época militarista tal. Aí teve o primeiro governo civil, né? Que seria o Tancredo, mas faleceu. Veio o Sarney, né? Que era o seu vice. E aí foi uma época de... Você tinha que mudar alguma coisa. Você tinha que ter uma nova Constituição. Entendeu? Então, em 88 marca, né, Ulisses Guimarães, senhor direta já, né, coordenou os trabalhos, uma Constituição cidadã, né, tem que lembrar isso, cidadã. Né, que deu os direitos ao cidadão de participação política, participação social, direitos, né, ampliou tudo quanto é direito no Brasil. Tá? Então, a gente, aquela história, né, o próprio, não sei se é uma frase do próprio Ulisses, né, mas diz, ó, a Constituição não é perfeita, mas temos que respeitá-la. Exato. Não sei se é bem essas palavras que ele usou. É nesse né? caminho aí. Mas, assim, ela pode estar errando alguma coisa, mas é um aprimoramento. Daqui a um tempo teremos novos trabalhos, né? Depende do momento, alguns anos passam, alguma coisa muda num país. Então, eu sempre brincava com os alunos, né? Tem revolução, tem Constituição, para eles entenderem quando aconteciam essas mudanças. Tá? Não quer dizer que você precisa ter uma revolução para mudar uma Constituição. A gente teve uma mudança de regime no Brasil, no caso, e aí você colocou uma nova Constituição, uma nova pauta, né? Exato. E aí você nasce nesse interim, você nasce com nova Constituição brasileira. Nasci nessa situação aí, final da década de 80, né? Nessa efervescência, Senna já, né, trazendo todas aquelas alegrias para o nosso país. Então, eu digo ali que o final dos anos 80, década de 90, foi um período muito bacana da história do nosso país aí. Então, fico muito contente pelo período em que eu pude vivenciar a minha infância e parte da minha juventude também. Que dia específico você nasceu de 88? 19 de janeiro. 19 de janeiro, cara. Coisa linda. Entendeu? Olha só, cara, e eu tava em março eu fiz 10 anos. Então, eu acho que de madrugada eu tava vendo o Senna correndo no Japão e você tava acordando tua mãe. Tava acordando minha mamadeira. Mãe, exatamente, para dar trabalho para ela, cara, né? Mãezinha. Tá, isso daí, mãe tem que ir pro céu, né, gente? Mas, né, durante a década de 90 aí fui constituindo a minha escolarização, filho da casa aqui, estudei aqui também. Prata da casa, como se falava lá. Antigamente, prata da casa. Lembra quando surgiu um jogador num clube e ele esse jogador é prata da casa. Exato. Esse aqui é ouro da casa, né, gente? Poxa vida. E foi aqui, Daniel, que eu tive aula com um professor sensacional, chamado José Laerte, era professor de História. Laerte. Ele foi um daqueles caras que eu olhei para ele e falei assim, esse cara aqui é massa. Sensacional como professor, um conhecimento espetacular, que a hora que ele falava, assim, o estádio parava, sabe? E foi uma das pessoas que me inspiraram aí a seguir o caminho da educação. Não só ele, lógico, porque nós somos frutos, né, do meio em que nós vivemos e, lógico, acabamos recebendo algumas influências aí, e uma delas foi aqui, na instituição há algumas décadas atrás. Então você estudou aqui quando era coque, né? Exatamente. Tati Coque, né? Tati Coque. E qual foi o período de anos, assim, de qual ano a qual ano você esteve aqui na escola? Rapaz, 98, 99, mais ou menos esse período. Esse período aí, né? Mais ou menos. Você já estava com 10 anos, 11 anos? 11, 12 anos de idade ali. E aí já foi até o médio aqui? Não. Aí daqui, né, meus irmãos fizeram o médio aqui. Meu irmão, eu acho que ele fez o primeiro, segundo, terceiro. A gente deu uma espalhada ali, porque também 3 filhos. Nós somos em 3 lá em casa, eu sou o mais novo. Aí meu pai, por algumas questões, ele falou, primeiro vamos jogar uma na faculdade. Aí aprovou o meu irmão. Meu irmão foi o primeiro entre os primos ali, da família, né, até entre os tios, que acessou o ensino superior. Depois eu fui o segundo, isso porque eu sou mais novo. Aí depois veio uma prima, que acessou o ensino superior, aí minha irmã, a minha família, eu venho de uma família assim que a escolarização, tem tios que concluíram a 8ª série, que antigamente não tinha o 9º ano. Meu pai não terminou o ensino médio, minha mãe terminou, mas
tinha que trabalhar, né? Então, e as condições financeiras a gente sabe, né, que limitava muito isso. Então, foi bem bacana, cara, bem gratificante. A hora que você olha para toda a trajetória da sua família assim, você fala, putz, cara, a galera tinha muita dificuldade de acessar o ensino superior, né, de passar em um vestibular, de ter um ensino de qualidade. E meus pais, eles conseguiram proporcionar isso para nós três, os 3 filhos aí, aos trancos e barrancos, né? Olha que só. 3 não é fácil não. Se um já não é fácil, imagine 3, né? Complicado. Eu também em casa. Eu fui o 3º filho, o único que se formou na faculdade. E a minha história é muito semelhante. E aí o Daniel Lima falou uma coisa que é muito importante aqui, né, gente? Que a dificuldade do acesso ao estudo, né? Que, graças a Deus, eu acho que com o tempo esse acesso foi facilitando, está né? sendo facilitado, está ampliando até economicamente. O pessoal, o país não melhora, não. Melhora sim, melhorou muita coisa. Se você pega no tempo que eu era garoto, nossa, ele fez faculdade, ele virava celebridade na rua. Você tá doido. Olha, ele tem um irmão que fez universidade. Eu confesso, cara, quando eu era garoto eu pensava, será que eu vou conseguir? Isso é uma coisa muito difícil. Né? Pô, minha mãe mesmo. Minha mãe era de um tempo, Lima, ela nasceu em 1940, minha mãe. Né? Tá lá em Bauru, 81 anos, tá firme lá. Mas ela tinha que trabalhar muito cedo. E a escola você fazia até o 4º, né? O que seria o 4º ano hoje, né? Antiga 4ª série que falava. 4ª série. Hoje é 5º ano, né? Seria a 4ª série. E aí você tinha que fazer um vestibulinho para ir para o 5º. E as pessoas menos abastadas tinham que trabalhar. E quando ela soube que ela não ia mais para a escola, chorou, hein? Sim. E tinha naquela época sabatinas que ela contava. A pessoa ia de sábado na escola para ficar fazendo outras atividades, desenhar, tocar alguma coisa. Ela andava 6 quilômetros para ir, 6 para voltar descalça. Morava num sítio. Era uma dificuldade. E foi uma dor para ela sair da escola, sabe, muito grande. Ela sempre conta isso, ela amava estudar. Então, eu acho que essa, né, infelizmente, esse lastro que o Brasil carregou, com muitas pessoas querendo estudar e não conseguindo, é um grande desafio. Está melhorando, é claro, mas ainda é um grande desafio, né, Lima? É um grande desafio para o nosso país, né? Quanto mais pessoas formadas, quanto mais pessoas alfabetizadas, né? Isso contribui para o desenvolvimento econômico do nosso país, a gente já sabe isso, os números mostram isso para a gente, né? Sim. Não que todo mundo tenha que seguir uma carreira que vem lá, que segue do ensino superior e formou na faculdade, não todo mundo, mas é importante a população ter acesso a esse tipo de escolarização aí, se formar e seguir sua vida, porque nós não podemos pensar a profissão, não podemos pensar somente a formação para o enriquecimento nosso, porque nós somos cidadãos, cidadãs, que nós temos que mudar a realidade e ter a nossa atuação social, né? Nós somos atores sociais, vivemos em sociedade e devemos contribuir com ela de alguma forma aí. Tá ótimo. E a sua vocação? Como que você descobriu a sua profissão? Como você falou, puxa, é isso que eu vou fazer mesmo? Né? O que você ouviu de negativo? Porque acaba ouvindo, né? Sim. Quando você decide ser professor, você ouve muita coisa negativa. Sim. Né? Eu ouvi, acredito que você ouviu, outros nossos colegas também ouviram, mas como que foi para você escolher a profissão, chegar lá, fazer o vestibular, onde você se formou? Conta essa história aí pra gente. Essa pergunta aí, ela é muito bacana, Daniel. Eu citei, né, o professor José Laerte, que eu tive aula aqui, que foi uma das fontes de inspiração. Mas desde pequeno, desde adolescente, eu sabia que era a educação que muda a sociedade, é o conhecimento, trazer conhecimento que muda a sociedade. Nascido em Araçatuba, correndo, atravessando a ferrovia que tinha no meio da cidade, você olhava aquilo lá e pensava, poxa, mas por que esses vagões, né, esses trens, eles já não passam mais pelo centro da cidade? Aí você começa a conhecer a história do município, como foi constituída, né, a história do nosso município, a importância da ferrovia, e aí você começa a captar aqueles lances assim de que você fala, poxa vida, essa coisa aqui, ela me atrai, ela chama a minha atenção. E aí é onde eu já vou buscando, né, a história ali como uma formação base. Professores que inspiram, o meio em que eu vivia também, o município em que eu vivia aqui, né? Imagina só, cara, uma ferrovia passando, aí quando eu era criança, década de 90, retirando os trilhos do centro da cidade, vendo toda aquela modificação, aí você pensa, como vai ficar, como era? Isso acabou me influenciando bastante aí a seguir a história, né, enquanto professor.
E aí inicialmente pensei, né? Eu falei, poxa, chegando naquela idade ali dos 17, 18 anos, vestibular. Vamos lá, meu irmão ele é engenheiro agrônomo. Meu irmão ele foi o primeiro, né? Prestou agronomia na Federal de Lavras, aprovou, foi embora. Minha mãe pensando que, né, a gente ia seguir o mesmo caminho ali. Aí um dia, meu pai ele conta essa história até hoje. A gente estava lá na mercearia dele, que ele tem uma mercearia até hoje. Eu andando de um lado para o outro e tal. Aí eu cheguei aí e falei, pai, eu sei o que eu quero fazer. Eu quero prestar vestibular de história. Quero prestar lá em Três Lagoas, na Federal do Mato Grosso do Sul. Só que a inscrição para o vestibular era um valor elevadíssimo, né? Hoje em dia nós temos aí, eu lembro que era coisa de 70 a 80 reais, que hoje em dia 70, 80 reais é um preço até considerável, né? Você fala assim, não, é acessível, mas se você pensar isso em 2004, 2005, que era, né? 60, 70 reais. Não, inflação era um valor muito maior. Né? Você fazia muita coisa, cara. E foi aquele perrengue, não sei o que e tal. Não, arrumou o dinheiro, fiz a matrícula e fomos para Três Lagoas prestar o vestibular. Ah, rapaz, passei. Aí imagina, né? Tipo, professor... Começou a conversa, né? Professor, quer ser... Mas professor, rapaz, você só vai ter dor de cabeça, né? As pessoas elas vão colocando vários impedimentos ao longo aí daquilo que você quer fazer, mas quem vai fazer sou eu, não é essa pessoa, então... Justamente. Levanta a cabeça, vamos para cima, vamos fazer bem, com muita força de vontade... E fomos para Três Lagoas, fui para Três Lagoas com 17 anos, né? Não tinha nem completado 18 anos ainda. Fiquei por 4 anos lá fazendo a faculdade, lá eu iniciei na docência também com projetos em escola de educação básica, ensino público, como voluntário. Eu queria dar aula, pai, queria dar aula, poderia contribuir. Desenvolvemos um projeto numa escola lá chamada Afonso Pena, que é uma escola na região até que central ali de Três Lagoas. Deu certo, eu falei, não, é isso aqui que eu quero mesmo. É próximo da rodoviária lá, né? Isso, exatamente, da Matriz. Eu morei 1 ano e meio lá também, era pertinho que eu morava ali. Você conhece muito bem conheço também. Três Lagoas. Já passou por terras três lagoenses também, né? Já. E aí, cara... Fiz lá a minha faculdade, voltei, retornei para Araçatuba, fiquei um tempo aqui, tá? Mas eu sempre, desde a faculdade lá, eu já tinha em mente que, olha, terminou a graduação, 2 anos para levantar um dinheiro, depois vamos para o mestrado, faz mestrado, 2 anos de mercado de trabalho, depois se afasta novamente, aí vamos para o doutorado. Mas a gente sabe que o planejamento, uma das funções do planejamento é para mostrar para a gente que as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, né? Justamente. Fiquei em Araçatuba um tempo, dando aula. Aí um dia eu acordei e falei, quer saber, agora é hora de eu ir fazer o meu mestrado. Pedi demissão do serviço. Pedi demissão do serviço e eu tinha seguro-desemprego, eu acho que eram 4 parcelas de seguro-desemprego, era 4 meses que eu tinha que passar estudando, ser aprovado no mestrado. E passei, fui para Goiás, Catalão, a meta era ficar lá 2 anos, acabei ficando 4 anos. Catalão em Goiás, né, para quem é ligado aí em geografia, geopolítica, essas coisas todas, economia recebe investimentos hoje, né, montadoras de automóveis. O município de Catalão ele é sensacional, ele gera emprego e é um município que você tem, ao lado ali você tem... o município de Ouvidor, que tinha a empresa Anglo-América, que agora ela mudou o nome, eu não me recordo, uma das maiores reservas de nióbio do mundo, trabalham muito com fosfato na região, então tem a montadora da Mitsubishi, John Deere, então... Está atraindo muito investimento essa região do Brasil. Atraindo muito investimento em região centro-oeste do nosso país. E acabei ali que a meta era ficar lá 2 anos, fiquei 4... Mas foi lindo. É aquela foi história, lindo. né? Se você ficou mais do que você planejava, é porque realmente é uma coisa que... Quando eu fui para o Japão, eu fui para ficar 1 ano. No máximo 2. Acabei ficando 8, não fiquei mais, porque as crianças estavam crescendo longe da família, que a cabeça da gente era continuar por lá, cara.
Entendeu? E isso que a gente falou do professor, valorização, é muito importante, porque a gente precisa de mentes brilhantes na educação. Precisa. Entendeu? Então, você tem um dom, é o que você vai estar fazendo. Se você for bom no que você faz, você vai ter sucesso. Sim. Entendeu? O lance é o seu, né, o tempo que você investe, a sua dedicação. Olha o que ele fez. Olha, ele saiu do emprego para fazer uma graduação, para conseguir o mestrado. Né? Então, você tem que jogar. Você também tem que... Nas outras profissões, parece que não, mas as pessoas também sacrificam muitas coisas. Louco, né? Aí parece que vem tudo muito fácil, muito né, Lima? bonito, muito fácil. Você acha que médico também não passa uns perrengues, engenheiro, arquiteto. Eu tenho um sobrinho que é arquiteto, ele também tá, olha, lutando, meu. No início é baixo, sabe? Então tudo você vai ter um desafio. Né? Você precisa ganhar know-how, fazer seu nome. Hoje em dia eu olho o meu primeiro registro na carteira de trabalho lá, meu primeiro salário foi R$145. A hora que eu olho, eu falo, rapaz, eu vivia com aquilo mesmo. Vivia, cara, vivia bem, vivia feliz. Como vivo bem, como vivo feliz nos dias de hoje. Justamente. Porque é dedicação, é esforço, é trabalho. Se não tiver isso, gente, não adianta. Só falando aí, o pessoal, nós temos inflação, né? Passado aí 94, 2004, 2014, daqui a pouco 30 anos do Plano Real, falta 3 anos para dar 30. Então, até nos Estados Unidos com dólar, Europa com euro, você tem uma inflação, que recentemente a coisa deu uma agravada aí por outros fatores externos, né, internos do nosso país. Mas as coisas vão subindo de preço. Então, esses 145 hoje... Vale ressaltar isso aí, porque nós temos duas pessoas aqui que não são tão novas quanto vocês. Então, pois é. O João é novinho, ele está olhando pra gente, a câmera não pega o João ali. Deixa eu te contar uma história em sala de aula, que uma vez eu conversando com os alunos que agora estão no nono, eles estavam, acho que no começo do ano passado, algo assim. Não, o pessoal que está no primeiro agora. Eu falei, ô João... Onde você estava, né, no 11 de setembro? Não tinha nascido ainda. João, o que você respondeu, João? Eu tinha 1 ano. O João tinha 1 ano, cara. O bobear não tinha nascido, cara. 1 ano. Pô, pensei que eu era novo. No 11 de setembro, eu tinha a idade que ele deve ter hoje. Eu tinha 23, você tem 22? 2001. Você tem 21, eu tinha 23 já. Nossa, cara. Esse aqui ele estava com o quê? 12 anos, 13 anos, sei lá. Não, eu lembro até hoje, eu estava na escola, né? Uma das escolas que eu passei também foi do grupo Objetivo, que era ali na Praça João Pessoa. Você estava tendo aula, eu estava como aluno, cara. Falando nisso, não vou nem falar de quem que eu fui aluno aqui, senão vamos me xingar depois. O professor que vai te pegar amanhã na sala dos professores, ó. Exatamente. Deixa o Valério ver isso. Eu estava em sala de aula. A hora que eu cheguei, minha mãe foi buscar a gente na escola. Não, o bicho tá pegando, cara. Hoje é dia 9 de setembro, né? Daqui a alguns dias 2 aí. 2 dias, né? 11 de setembro. 2 dias. Nós temos aí... sábado. Essa data fatídica aí que acaba, né, trazendo algumas lembranças para a sociedade aí, porque não marcou somente os Estados Unidos, a população estadunidense, né? Marcou uma geração, cara. Marcou uma geração e mudou muita coisa na questão da geopolítica do mundo, né? Justamente. E coisas assim mais perceptíveis para quem pegava avião naquela época, você sabia que naquela época você podia ir na cabine, tirar uma foto com o piloto, ficava aberto, não pode mais nada disso. Para entrar nos Estados Unidos, meu Deus do céu, é tanto guarda. Antigamente era ali um controlinho, batia o carimbo, você entrava, estava dentro dos documentos, acabou. Eu não viajava naquela época, foi depois que eu me mudei para o Japão, tal, fui fazer minha vida lá. Mas realmente, cara, ficou muito. E isso é uma mudança, sim, mais perceptível para a pessoa, o cidadão comum ali no seu dia a dia. O restante do mundo inteiro, a geopolítica mudou completamente. Completamente. A segurança nacional deles lá. A chamada guerra ao terror, né, que reflete na sociedade. Hoje, esses dias nós tivemos os Estados Unidos se retirando do Afeganistão. Justamente. Que foi uma consequência do 11 de setembro, né? Ó a consequência onde está e vai muito além aí. Olha isso. 20 anos depois, praticamente, o bicho pegando e guerras, né, foram constituídas depois disso ainda. Então é muito bacana. E que começa mais atrás, na Guerra Fria, na invasão da União Soviética em 79. Exato. A hora que você pensa Talibã... Você sabe um livro bom para ler? O Caçador de Pipas. Não sei se você chegou a ler. Relata. Sim. Tem o Baba, que é o pai do cara lá, ele andava com um Mustang preto pelas ruas de Cabu, apavorava, meu.
Ele tinha um orfanato que ele construiu com as próprias mãos. Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut chamado Baba é o Cara, que era o pai do protagonista do livro, né? Enfrentou um urso com as próprias mãos. É uma história bacana. E tem um filme, só que assim, entre filme e livro, eu recomendo sempre o livro, porque o livro tem um espaço maior para colocar mais detalhes, contar uma história melhor. E você falando agora, eu lembrei do negócio que eu sempre falo para meus alunos, que eu lembro, meus pais comerciantes, final da década de 80, começo de 90, ali o Brasil sofrendo com uma crise econômica que dava até medo. De manhã você ia comprar um pacote de bolacha, era um preço. Se você chegasse lá no período da tarde, era outro. A carne, a dificuldade de comprar carne vermelha, carne bovina, né? E aí nesse período, Daniel, tinha uma fazenda aqui chamada Companhia Inglesa, que era de ingleses mesmo, investidores ingleses nessa região, e moravam centenas de famílias lá, e essas famílias eles criavam porcos, tal. Meu pai começou a comprar porco, matava, comercializava a carne, e um dia meu pai chegou com um porquinho pequenininho, bonitinho, cara. E nessa época, você pega 70 e 80, os filmes do Rambo, ilustrando a Guerra Fria, né? O 3, inclusive, é homenagem ao povo do Afeganistão. Exatamente. E lutando ao lado do Talibã, né? Contra a União Soviética. Contra a União Soviética. Tava lá dentro. E aí meu pai apareceu com um porquinho lá, cara. Meu porquinho, peguei o porquinho. Eu tive um porco de estimação, um porquinho de estimação, chamado Rambo, cara. Rambo, rapaz. Rambo. Não me pergunte o que aconteceu com o Rambo, por favor. Eu lembro quando eu tinha tela quente na Rede Globo, Super Cine. O comercial era o Sylvester Stallone dando um soco na tela assim, né? Eles pegavam só e falava, ele vai defender você. Vai defender o quê? Eu sou brasileiro, não tem nada a ver. Tem nada a ver com a rapadura, né? As coisas, né, da nossa época, o Superman sempre pegava a bandeira dos Estados Unidos, colocava na Casa Branca. Né, cara? Ele fazia até a continência para a bandeira. Mas, gente, o cara veio de Krypton. Tá de brincadeira. Então isso ajuda você, conhecendo essas coisas, esses fatos antigos, a entender a geopolítica. O que era? Para fazer propaganda para a União Soviética. Sim. Não para a União Soviética, mas contra a União Soviética. Mostrar a superioridade disso. E a União Soviética usava os meios deles também. Quadrinhos também tinha muito, Quarteto Fantástico, Sim. o Hulk, por aí o Homem de Ferro, ele ganha destaque quando termina a Guerra Fria. O Homem de Ferro é destaque agora. Porque antes ele era um personagem assim, sabe, não é terciário, secundário, sei lá. Era um personagem retirado ali do grupo. Entendeu? Até por causa das cores dele, vermelho, amarelo. O próprio Flash ganha mais destaque no fim. Sim. Hoje tem. Naqueles tempos atrás, você pegar um personagem vermelho e amarelo, meu. Tá maluco, rapaz. Você sabe que no Brasil deu polêmica com o Fantasma, né? O personagem Fantasma, ele é um roxo. Sim. Mais ou menos roxo, se não me engano. E no Brasil não dava para fazer essa tinta. Não sei que problema tinha as gráficas no Brasil que não fazia. Pintaram o Fantasma de vermelho, cara. Arrumou confusão. A editora falou, por que vocês fizeram de vermelho isso aqui? Tinha essa loucura, entendeu? Era o tempo, né, que a gente vivia. Então, para a galera de hoje, eu vejo que a molecada tem esse interesse em conhecer isso, né? Os alunos, os estudantes. Poxa, como é que era, tal? Você coloca alguns vídeos, você mostra a realidade do mundo assim, as pessoas mais inocentes e mais manipuláveis, porque a inocência faz você... Exatamente. Né? E aí hoje, mas hoje critica aqui, critica muito chato, mas por um lado, você está tendo consciência da coisa. O acesso à informação, né? Sim. A tecnologia. Você teria um porquinho agora chamado Rambo, né? Eu ia dar o nome dele, um nome mais brasileiro, tipo Saci Pererê, alguma coisa assim. Eu não vou dizer nada que eu tinha um gatinho chamado He-Man, né? Cara, He-Man, marcou também. He-Man, essa influência é legal, né? Troca de... A gente não é contra nada disso, gente, pelo amor de Deus, né? A gente porque né, sou da época do Jaspion, Cavaleiro dos Zodíacos, né? Então... Mas é a cultura que também é expressada no contexto geopolítico mundial. Exato. E aí, Lima? Por exemplo, a gente falou aí do Talibã, do Afeganistão, a gente já viu que em muitos lugares eles entram e implodem símbolos religiosos de outras seitas que eles não concordam, não sei o quê, tem um fanatismo, a gente sabe muito bem como é isso. Sim. A gente não está fazendo necessariamente uma crítica, mas está mostrando que não existe um lance de preservar a cultura. Quando você derruba alguma coisa, você está derrubando um patrimônio histórico da humanidade. Né? Você é um monumento, alguma coisa, e existem patrimônios que são
materiais e os patrimônios imateriais. E aí é um projeto que você vem desenvolvendo desde o ano passado para esse ano aqui, né? Sim, claro, quando a gente fala vem desenvolvendo de um ano para o outro, não quer dizer que começou só agora, já está há muito tempo. Né? Careca aqui já. Que agora o iceberg apareceu a pontinha dele, debaixo do oceano tem um monte. Exatamente. E como que é esse projeto? Lima, conta esse projeto pra gente, vamos dar uma estudada, explica o que são esses patrimônios para o pessoal pegar legalzinho isso daí e também participar de alguma forma, daqui a pouco a gente dá as informações. Ótimo, show de bola se perguntar sobre o projeto, Daniel, porque querendo ou não, nós pensamos a realidade em que nós vivemos. Então, quando lá atrás nós estávamos falando sobre meio ambiente, eu pensando aqui, poxa, estou ao lado aqui do Ribeirão Baguaçu, coisa linda do nosso município e de outros municípios que ele passa também, sabe? Estamos aqui próximo a uma pedreira, que aí eu penso lá no pessoal do 6º ano que nós estudamos os derrames vulcânicos que dão origem ao tipo de solo da nossa região. Então, sempre pensando Araçatuba, sempre pensando a sociedade araçatubense, começamos a desenvolver esse projeto, eu e mais um amigo, o Rafael, da Aruê, é uma empresa chamada Aruê, a minha é uma outra, né? E pensar as referências culturais no município de Araçatuba. E quando nós falamos sobre referência cultural, é aquilo que inspira a cultura, né? Que influencia um povo. E aí nós chegamos nos patrimônios materiais e imateriais. Trazemos a discussão do Ribeirão Baguaçu, um lugar, né? Porque toda essa discussão de patrimônio histórico, existe uma legislação para isso. A Constituição de 1988, no artigo 216 dela, vai dizer que a população, não só o governo, mas a população também é responsável pela proteção, pela salvaguarda, pela manutenção dos seus bens culturais, né, das suas referências culturais. E aí nós pensamos que podemos ter lugares que são referências culturais para o nosso município, como o Ribeirão Baguaçu, como o Rio Tietê, como uma instituição, como um prédio na nossa cidade, como por exemplo o prédio do SEB, um prédio antigo, tem tradição. É aquela escola da... É isso, aquele prédio lindo, gigantesco. É uma referência para o município de Araçatuba, um lugar. Só que não é só um lugar, né? A gente tem que pensar que um patrimônio histórico, ele não é só um objeto, ele não é só um prédio, ele pode ser a manifestação cultural de um povo também. Porque nós falamos de Araçatuba, eu penso muito em imigrantes, eu penso nos imigrantes japoneses, na colônia japonesa que nós temos em Araçatuba muito forte até hoje, colônia de sírios, colônia de libaneses, de italianos. Então nós falamos também sobre a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar de um povo, que são, né, é o chamado patrimônio imaterial, os saberes de um povo, né? Tem uma questão do Enem há algum tempo, eu não lembro se foram 3 anos atrás, 4 anos atrás, que trouxe essa discussão do patrimônio imaterial, e eles utilizaram como exemplo, Daniel, o modo de fazer queijo da Serra da Canastra. Olha só. Em que o patrimônio não é o queijo, o produto final, mas é o saber fazer, a receita, é aquele que é o imaterial, o patrimônio imaterial de Minas Gerais. Um dos patrimônios é o saber fazer o queijo da Serra da Canastra. Então, nessas categorias aí, nós temos tanto aquilo que é material, que é palpável, que a gente vê, que como você muito bem disse, né, derrubar algo também tem uma tentativa de apagar a memória de um povo, mas também o saber fazer, os saberes, as tradições. Voltando lá atrás, o Brasil ele tem uma legislação para trabalhar os seus patrimônios. E aí, uma das categorias são os saberes e ofícios. Aí nós temos aqui, eu lembro do nosso mestre de capoeira, o mestre Café, Lázaro, professor Lázaro, o saber, né, do capoeira, do mestre de capoeira, é um patrimônio imaterial do nosso país. E nós temos aqui diversos grupos de capoeira em Araçatuba, que precisam ser valorizados, que estão aí na luta pelo reconhecimento da sua cultura. Então, veja só, eu falei do Ribeirão Baguaçu, eu falei de um prédio, eu falei do saber do capoeira. Isso é o patrimônio, é o que forma a identidade de um povo.
Esse projeto, Daniel, ele surgiu justamente dessa necessidade da população araçatubense conhecer não só, né, tipo, um prédio, mas conhecer pessoas, manifestações que ocorrem aqui, como o Bondori, por exemplo, que vai ocorrer esse ano de maneira online, né, infelizmente, por conta da pandemia, mas é bom que tá vivo. E eu já fui, hein? Aqui em Araçatuba, muito legal, né? A gente sempre vai, aqui parou da pandemia, claro, né? Coisa linda, manifestação cultural linda que nós temos no nosso município aqui e que às vezes, querendo ou não, a própria população de Araçatuba não sabe que tem. Esses patrimônios aqui, essas referências culturais. Eu gosto muito dessa expressão referência cultural, né? Porque o que é referência para você? É aquilo que vai me influenciar, é aquilo que não só vai me tocar, mas como vai me atravessar também, que vai me transformar. Então, a discussão de patrimônio ela é muito legal e ela é muito importante para a questão de uma geração conhecer a outra. Nós temos aqui em Araçatuba a fazenda do Anzi Molise, que foi um dos primeiros japoneses aqui que conquistaram grandes porções de terra, gerando emprego, cultivo de café, o modo de vida, né? A questão do colonato, que os caras se estabeleciam essas relações antigamente. Cara, Araçatuba é linda a história de Araçatuba. E é muito importante a população conhecer essa história. Justamente você falou, a história de Araçatuba é linda e todos os municípios têm história, fundações Coisa impressionantes, linda, né? cara. Pega Bauru, por exemplo. Bauru tem uma questão muito bacana que eu gosto, eu falei para você, a minha paixão pela ferrovia. Sim. Aí você vai para Bauru, Museu dos Ferroviários, lá, coisa mais linda do mundo. Estrada Noroeste do Brasil que vem para cá, entendeu? Vai até Bolívia, Santa Cruz da Sierra. Exato, cara. Então, veja só como nós temos coisas no nosso cotidiano ali, que querendo ou não, eles vão moldando a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que são coisas bacanas, que vale o reconhecimento. E você sabe que uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorando, meu pai já é falecido, né? Sim. Mas nós estávamos esperando um primo de Tatuí que resolveu vir de trem. Eu tinha 14 anos, isso aí é 92. E era um dos últimos trens de passageiro que estava chegando lá na estação da NOB da Noroeste do Brasil. E aquela estação em Bauru é um marco. E aquela estação, aquele estilo arquitetônico, você sabe onde eu fui achar um semelhante? A antiga estação de trens de Nagoya, no Japão. Hoje ela é ultramoderna, não sei o quê, mas tem um museu lá e tem a fachada. E a maquetezinha e a fachada dela num ticket é a mesma de Bauru. São arquitetos franceses que faziam essas estações no mundo inteiro. Olha onde o Brasil estava no início do século passado, construindo estrutura ferroviária, que a gente deixou decair. Sim. Por causa do rodoviarismo e tudo mais que nós tivemos, que desenvolveu outros setores, não desenvolveu nada, desenvolveu. Mas o transporte ferroviário ficou muito aquém. Em um país continental, né, Neymar? Foi deixado de lado esse ferrovia. Barateia muito o custo das coisas. Poxa vida, você tá doido. Entendeu? Países pequenos, Japão mesmo, é trem pra tudo quanto é lado. Se eles estão utilizando aquilo, porque tem uma vantagem. Sim. Ainda mais país capitalista. Ele vai tentar o menor custo para ter o maior lucro. Então, pra gente, cara, essa lembrança das ferrovias, e foi onde o meu primo chegou ali, né? E meu pai olhando aquilo vazio. Aí, uma lágrima no olho dele, falei, que foi, pai? Não era de chorar, um homem, sabe, bem durão assim. Eu tô lembrando da minha infância, que isso aqui cheio, era trem apitando aqui. Aí ele virou e falou, tudo se acaba. Entendeu? E não era para ser assim, né? Não, não era. E mais uma vez eu resgato algo que você falou. Quando você começou a falar da estação ferroviária de Bauru, a inspiração dela, o modelo arquitetônico, eu logo penso na de Araçatuba também, já é a terceira, né? Primeiro tá ali a marquise, foi a plataforma, lá, né? E aí, vamos trazer novamente essa discussão de que derrubar um prédio é você acabar com uma parte da memória. Você mata a história. Que é o que vem sendo acontecendo, que são objetivos aqui, é acabar com aquela estação ferroviária lá, e que ela representa uma linha de arquitetos do estado de São Paulo, que é a chamada Escola Paulista. E as estações, estações não, as oficinas. Os caras fazendo prédios lindos, sem pilar, sabe? Que eles vão livre assim, representavam uma forma de construir, sabe? Tinha muito significado. Hoje em dia até é tudo caixote, né? Infelizmente.
muitas coisas elas vão se perdendo, né? E é uma pena. Uma das questões também que fez, né, eu pensar sobre esse projeto aí é justamente essa tentativa de derrubarem a estação ferroviária, porque pode chegar um tempo, Daniel, algumas décadas para frente aí, de que se derruba aquele prédio, você está acabando com uma parte da história do nosso município. Sim. Em que você tem um prédio que poderia ser utilizado com fins educativos ali. Perfeito. Não, joga para baixo. Não, e eu falei a referência da estação lá no Japão e me perguntam, né? Mas não tem essa estação preservada lá? Para o japonês é tão preocupado com cultura. Aí eles têm uma necessidade diferente da nossa, espaço. E é outra questão. A cidade de Nagoya, né, é a terceira maior cidade japonesa, se eu não me engano. Cresceu muito. O Japão, gente, para quem não tem um conhecimento específico, ele tem uma área 23 vezes menor que o Brasil. 80% montanhoso. Em 20% de uma área que já é 23 vezes menor que o nosso país está a população e as atividades industriais. A necessidade de se adaptar ao eles espaço precisam. É outra, né? Eles têm 126 milhões de habitantes. O Brasil deve estar confirmando o censo quando sair, né? 220 milhões. Então, eles têm mais da metade da população brasileira, né, numa área 23 vezes menor que a nossa e 80% montanhosa. Então eles falaram, não, a gente preserva o que dá, tem coisas que a gente precisa do espaço. Então, assim, eles que queriam preservar, né, eles precisam às vezes demolir, se não for uma coisa tão histórica, eles deixam muito templo, muita estátua, eles deixam, né, porque aquilo lá vai ser aquilo sempre. Mas uma estação, eles precisam utilizar aquilo. Sim. Nós temos a capacidade, o espaço, um país gigantesco. Você não sabe como espaço é uma dádiva. O Brasil tem o espaço que ele tem. Coisa é um país continental, cabe a Europa inteira, tirando a Rússia aqui dentro. A parte europeia da Rússia cabe aqui dentro. Entendeu? Então a gente tinha tudo para manter, preservar e modernizar. Se nós tivéssemos a mesma cabeça que as pessoas que fizeram as ferrovias no Brasil, no final do século XIX, no século XX, início do século XX, cara, você tinha trens top de linha. Seria hoje você tá trem-bala para tudo quanto é lugar daqui. Sim. Entendeu? Então é uma coisa a se pensar. E aí os patrimônios aí que você estava, né, inclusive relatando pra gente, é o que conta esse passado, né? Aqui em Araçatuba tem lá nas oficinas, atrás da loja ali, tem uma loja de departamentos, tem as oficinas perto do pronto-socorro. O próprio pronto-socorro já é uma arquitetura, né? Você tem ali um complexo arquitetônico em que aos poucos os prédios eles começam a desaparecer, porque dentro da legislação brasileira também do IPHAN e tudo mais, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro e tal, o que acontece? Você tem que respeitar até para construir próximo a essas áreas, porque uma parte ali da região central de Araçatuba já é tombada. E tem a chamada área de interesse, que é o entorno ali. Sim. Se você vai na parte das oficinas lá, dá dó, tá sem telhado, um espaço. Pode desabar, né? Porque aí o que acontece? Os caras, eles deixam degradar, deixam destruir para a população não olhar e se identificar com aquilo lá e aí perdeu o sentido. A identidade, né? Fala assim, poxa, não, aquele prédio lá ele está dando trabalho, está tudo acabado, sem telhado. Lógico, a ideia é essa. Destrói, passa a não ter mais sentido para a população e aí quando você vai ver, perdeu para interesses econômicos um patrimônio histórico, sim, uma referência cultural para o nosso município. Isso é triste. E dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, como que vocês estão catalogando, registrando, onde está ficando, como o pessoal pode acessar e colaborar também? Exatamente. Nós iniciamos o nosso trabalho de coleta de informações aberta ao público por volta aí de fevereiro. Nós montamos, né, um questionário ali que é disponível para a população. Então, se você acessar hoje lá o site, que é o ipbc.arue.com.br, lá você já tem o nosso catálogo daquilo que foi levantado até agora, dividido em 5 categorias: saberes e ofícios, celebrações, formas de expressão, lugares e objetos. Cada uma dessas categorias, nós estamos colocando ali tudo que a população araçatubense ela contribui,
tem um formulário que você vai acessar esse site, vai ter acesso, né, ao que nós já produzimos, e nesse site você pode contribuir também, colocar, ó, tal prédio lá, ou tal objeto, é uma referência cultural. Vamos fazer um trabalho de pesquisa, porque é necessário um filtro, né, senão daqui a pouco perde-se também esse sentido da referência cultural, né? Se a gente for catalogar a caneta Bic, né? Perde o sentido de referência cultural para um povo. Está disponível lá tudo que nós levantamos até agora, e esse projeto nosso, ele é um projeto orgânico, ele está vivo, ele vai permanecer vivo até para sempre. E já pensa em publicar um livro sobre esse projeto mais para frente? Como que é? Olha, tem muita coisa. Inicialmente, a nossa ideia, rapaz, coisa linda, era produzir um documentário. Também pensamos numa produção gráfica, mas queríamos inicialmente produzir um documentário, porque nós temos a categoria dos saberes e ofícios, em que nós temos referências culturais, né, religiosas. Nós temos referências culturais aí, por exemplo, a pesca. É muito importante para o município de Araçatuba. Cara, você tem uma cidade aqui que você anda 5, 8 quilômetros, você está na beira do rio Tietê. Aí você está unindo o útil ao agradável, né? Para quem não sabe, é um pescador, viu? Então, o ofício do pescador, saber do pescador é muito importante. Nós temos pessoas que são representantes de diversos grupos religiosos, desde matriz africana, relacionadas ao cristianismo, de religiões asiáticas, coisa linda. Tem muita coisa no nosso município. E aí, inicialmente, um documentário e também uma produção gráfica, algo relacionado a um livro. Porque material tem. Sim. Material Inclusive, tem. eu estou devendo a minha colaboração. Eu falei para você que eu tenho muitas fotos, Fotos, que eu gosto, né? Sim. Eu preciso conseguir um tempinho aí. Eu vou estar lá compartilhando também. Devia ter feito nas férias, mas as férias foi mais corrido do que trabalhando. Doido? Não, lixei parede, pintei acabou parede. Vamos fazer ali uma reforma, não sei o quê. Aí chega a mulher, fazer um puxadinho ali. Aí você vê. Você sentou no sofá, não, puxa um varal aqui. Então a população pode colaborar, né? A gente vai deixar o link aí para vocês, na descrição depois, tá? Vale muito a pena. Aí a pessoa auxilia também, né? Participa. Sim, porque a nossa ideia é o IPBC, né? Que é o Inventário Participativo de Bens Culturais. Quando nós falamos, né, um inventário participativo, é nós fazermos um levantamento, e não o Daniel, né, enquanto pesquisador, ir lá, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Não. Todas as indicações, ela vem por parte da sociedade, porque é a ideia do pertencimento, né? Sim. Pertencimento a um espaço, pertencimento à questão cultural do nosso município ali. Então, é a população se colocando à frente, porque lá atrás, na Constituição, ela já diz isso. Não é só o Estado, não é uma política pública de um governo, nem nada, não, é para a população, cara. Patrimônio histórico é um assunto para a população, é a identidade de um povo. Sim, ipbc.araue aruê.com.br, tá? A gente vai deixar na descrição também esse link aí, importantíssimo. É isso aí. Então, Lima, para a gente finalizar agora, né, para a gente fechar em alto estilo, eu vou fazer um bate-bola com você, perguntas rápidas. Show de bola. Eu ia começar perguntando um time de futebol, mas já ficou claro desde o início, né? Um time azul aí das Minas Gerais. Né? Mas eu tenho outro que está no meu coração e felizmente, né, ele não está em atuação nos dias de hoje. Eu acho que eu sei quem é. Que é a Associação Esportiva Araçatuba, que é o time aqui do nosso município, que infelizmente a má gestão aí de diversos grupos conseguiram acabar com o time. Infelizmente, né, o futebol no interior, né? Não. Vários fatores. Não só, olha o meu Cruzeiro. O que fizeram com o meu Cruzeiro? Pois é, né? A má gestão. Infelizmente, de recursos, tanto público quanto privado, ele leva a essas tragédias aí. Eu, como um bauruense adotado por Araçatuba, né? Eu sou noroestino, mas o Aya também, eu já assisti jogos dele, que a minha irmã trabalhava aqui, eu sou bem mais novo que ela, então eu vinha direto aqui, né? Ela trabalhou na TV interior, Sim. A do Maluli, TVI, tá? Né? Que hoje é SBT e tal, e retransmitiu o SBT já na época, né? E eu via nos jogos da Aya aqui. Já vi time grande jogar aqui, cara. Doido, era coisa linda esse Ademar de Barros, que inclusive está no nosso IPBC,
tá Também. catalogado lá o estádio Adhemar de Barros. Ademarzão aí. Na frente do Adhemar de Barros tem o Cemitério da Saudade. Querendo ou não, né? Muito doido nós pensarmos isso, mas a fachada do cemitério, ele tem todo um estilo, muitos túmulos ali, por exemplo, fala assim Araçatuba sobre, né, a Ritinha Prado, mas quem que são essas pessoas aí? Tem história demais ali. Tem gente. muita história O ali, pessoal tem medo do cemitério, ou às vezes receio, porque a gente sabe, né? Sim, Somos sim. uma das poucas espécies que parece que é uma das únicas que sabe que vai morrer, né? Que é um ser humano. Mas ali tem estilo, gente, tem muita coisa, tem épocas, tem história contada. Tem. E nada mais viver do que morrer, né? Nada mais certo numa vida do que isso. Então a gente também pode ir lá, pode estudar, né? Sim, sim, sim. É isso daí. Então vamos fazer esse bate-bola. O time, Bora então, lá. Cruzeiro e Aia. Cruzeiro e Aia. Então agora um prato preferido. O que você gosta mais? Nossa senhora, eu lembro de muita coisa, dobradinha, mocotó, feijoada, pão de queijo, não pode faltar. Alguns aí. Além do prato preferido, né? Uma canção, uma música, um cantor que você admira. Nossa, eu adoro Belchior. Belchior? Belchior. Belchior tocou, eu choro de emoção. Músicas muito bonitas, que representam também uma época da história do nosso país aí, né? Um cara que teve uma atuação contra o governo dos militares ali, a ditadura civil-militar brasileira. Foi por medo de avião que eu peguei na sua mão. É ele que canta isso, né? Era dele. Primeira vez na sua mão, né? A letra... Foi por medo. Essa voz aí. Bicho, Belchior. Nossa senhora, é que a gente tá passando aqui até cantando. E além do Belchior, um ídolo que você tem assim no Brasil, um ídolo no Brasil e o motivo de você ter um ídolo, cara. uma referência assim para você. Fora meu pai. Pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Fora meu pai. O Brasil, ele teve, como eu disse, né, lá no começo da nossa conversa, a gente viveu ali final de 80, começo de 90, não tem como nós não falarmos do Senna. Não tem como, cara. Não tem como você falar de referência, né, para um brasileiro, década de 80, 90, e é o Senna. É o Senna, não tem como. E lógico, depois tem os caras do futebol ali também, mas aprontaram muita cagada. Internacionalmente? Internacionalmente, rapaz do céu, aí você me abraçou sem me apertar. Se fosse o Hugo ia ser pior, porque o bicho é grande. Nossa senhora, aí você precisava de um bração. O mal grande. é forte. Essa pergunta ela é muito complexa, cara, para eu te responder. Posso pular? Pode. Posso pular? Pode. Entendeu? O Ayrton Senna também é internacional. Também, aí. Ídolo no Japão, na Itália, em todo lugar. Então, por isso mesmo que ele é o cara. Por isso mesmo. Tá certo. Um ano inesquecível. Um ano inesquecível. Da sua vida. Da minha vida. Pro Daniel enquanto pessoa. Você queria viver em looping aquele ano ali, assim, sabe? Nossa, cara. Eu vou falar pra você que eu poderia até falar o ano que eu fui aprovado no vestibular, mas, cara, a adolescência ela é complexa, né? A gente vê várias emoções ali, mas eu acho que os anos de 2005, 2011 e 2015, cara. 2015 porque foi quando eu voltei para Araçatuba. Você me conheceu, entendeu? Eu te Esse foi conheci. um grande ano da sua vida, né? E, cara, voltar a morar numa cidade próxima aos meus pais foi algo que muito bom para mim. Certo. Fora o ano que eu conheci a Milene. Lembrou, hein? Lembrou? Quase que não deu tempo, né? Então é isso, Lima. Então, Show obrigado de bola, aí cara. pela sua entrevista, tá? E aqui eu deixo o convite, né? Se você quer participar com a gente, quer vir aqui no podcast, é aluno aqui da nossa escola, tá? Entre em contato comigo aqui, que a gente vai estar marcando, vai estar conversando com você, vai fazer uma entrevista legal, nesse mesmo estilo que a gente fez com o Lima, você vai contar a sua vida, a sua história, vai mandar um link para os seus parentes assistirem, para os seus amigos, né? Vamos mostrar aí você, nosso objetivo, tá? Então esse aqui é o Aluno Cast do Tati, o TatiCast. É para o aluno vir aqui, ele vai entrevistar também, a gente está dando pontapé inicial, né, Lima? Sim, sim, sim. Entendeu? Isso aqui é só o começo. Começo, vai vir muita coisa boa por aí. Gente, então não se esqueçam, a escola que mais aprova é Araçatuba e região, tá?
tá? É o SEB Tati. Primeiro lugar no Enem já por 2 anos seguidos e vamos ver, vai vir muito mais anos aí. É uma escola que trabalha, é uma escola que investe, é uma escola que está em cima, sempre na vanguarda do que tem de melhor, né? De tecnologia e tudo mais aí para vocês desenvolverem todas as suas aptidões e serem pessoas realizadas em suas carreiras. Exatamente. Futuras carreiras, né? Exato. Coisas novas que vão surgindo. Tanto é que estamos aqui em algo pioneiro na nossa cidade, né? O SEB aqui sempre pioneiro. Eu lembro quando eu fui aluno aqui, rapaz, o professor escrevia no quadro, saía no computador. Eu nunca tinha visto nenhum computador na minha casa. Nem tinha computador. O primeiro que eu vi foi aqui nesse prédio. Você sabe que eu nunca usei giz na minha vida? Nunca sempre, desde quando eu comecei a dar aula, né? Eu não comecei tão cedo, assim, comecei lá para 2002. Sempre ou no canetão lousa branca, ou computador PowerPoint. Cara, e outra coisa, uma curiosidade para a gente finalizar aqui. Em 2008, que eu fui para 2005 para o Japão. Fiquei até 2012, 7 anos, 7 meses. Em 2008 eu vim ao Brasil de férias e fui lá em Ribeirão, numa das unidades, né, na época COC. Sim. O Johnny Amada, que trabalhou comigo no Japão, era coordenador lá numa das escolas, me levou para ver a lousa digital. 2008 isso. E aquela lousa não tinha no Japão, cara. E o COC tinha desenvolvido ele, aquela tecnologia daquela lousa. Entendeu? Então, ó quanto tempo é vanguarda, ó. Pensa que é de antes. Hoje é a rede SEB. Tá? Então, na época era chamada de COC, né? E hoje o SEB continua sempre desenvolvendo isso daí, tá Esse bom? pioneirismo é massa, cara. Então, gente, se você não é nosso aluno, vem aqui. Vem conhecer a nossa escola aqui. Fala aqui com os coordenadores, vamos levar vocês para conhecerem o prédio, a estrutura. Eu tenho o João lá na Maker, né? Cara, sensacional o Laboratório Maker, o João com tremendo conhecimento ali para orientar tanto os professores quanto os alunos. Sim. Aí. O João agradecer o João, o Gabriel, o Ricardo. Aí a galera que fez acontecer para nós estarmos aqui, também a nossa coordenação, Valdeci, Adriano, André! Oh, Atlético, São Paulo. Vai Cruzeiro! Você vai ver o Cruzeiro. Valeu. João, obrigado, hein, meu querido. Obrigado a todos vocês aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.